Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, tanto o nosso Evangelho de hoje, quanto a leitura que narra aí um pouco da história do profeta Jeremias, narram a história de homens que estão enfrentando uma situação um pouco complicada, né? Jeremias estava sendo perseguido, ele estava profetizando contra o rei, e o rei estava organizando sua prisão e a sua morte. O evangelho de hoje ele fica um pouco meio fora de contexto, porque do evangelho de domingo passado para hoje nós saltamos um pequeno trecho ali do evangelho de Mateus, onde Jesus profetiza as perseguições. Então, tudo aquilo que os apóstolos enfrentariam, né, enquanto resistência por parte do mundo. Por isso que o Evangelho hoje já entra aí nesse impulso que Jesus dá a eles de perseverança diante das provações que eles viverão, ainda não estavam vivendo, né? E a ênfase da fala de Jesus, ela vai em cima dessa realidade do medo. Então, se você prestou bem atenção, você viu que durante 3 vezes no Evangelho, Jesus repetiu essa expressão. Não temais, não tenhais medo, não temais. Então quer dizer que a gente não pode ter medo de nada, tem que ser corajoso, enfrentar tudo. Não, porque se você prestou atenção na leitura direitinho, você viu que por 3 vezes Jesus disse, não temais. Mas por uma vez ele disse, temei. Então Jesus manda a gente ter medo de uma coisa e orienta que nós não tenhamos medo de várias coisas. Então a gente já partilhou sobre isso várias vezes, essa maneira de na Sagrada Escritura dar-se ênfase a alguma coisa repetindo essa alguma coisa, né? Então, não tendo superlativo na língua de Jesus, então ele repete uma mesma coisa várias vezes, como que para chamar a atenção àquela realidade. E a realidade que está sendo chamada aqui hoje, então, é o quê? Primeira coisa que nós precisamos entender com esse Evangelho. Jesus espera que nós sejamos capazes de criar uma hierarquia dos nossos medos. Não é que nós não podemos ter medos, mas nós precisamos de uma hierarquia. Precisamos saber o que é importante ter medo e o que não é importante ter medo. Uma vez que você distingue essas 2 realidades, aí você consegue se apegar a essa realidade que é importante, você ter medo, e você consegue ir abrindo mão dessas outras realidades que não são tão importantes, o nosso medo, né? Vamos logo para o que nos interessa, né? Do que nós devemos ter medo?
Qual é a única realidade que o ser humano poderia desenvolver um certo medo, um certo pavor, né? E aqui eu quero que você pense nos seus medos, né? As coisas que te angustiam, né? Não as coisinhas pequenas aí, as fobias nossas do dia a dia aí, meu pânico com agulha, essas coisas, não, mas o medo, né? Minha família, meu esposo, meus filhos, a minha história, solidão. Então, medos que podem trazer aí uma inquietude para o nosso coração. E qual é o medo que nós precisamos ter? Como que é a hierarquia dos medos, né? Um único medo nós temos direito de tê-lo. Nós precisamos ter medo de nos perder. Nós precisamos temer perder a salvação. Nós precisamos temer perder a Jesus Cristo. Infelizmente, o único medo que deveríamos ter, infelizmente, talvez não faz nem cosquinha na barriga de nenhum de nós. Será que nós realmente nos preocupamos? Em algum momento tememos que podemos morrer um dia e eternamente nos separarmos de Deus? Nunca podermos vê-lo, nunca podermos contemplá-lo face a face? Será que esse medo de vez em quando assola a nossa consciência? Eu tenho uma experiência que, como padre, para mim é a pior experiência que está no contrato. Se eu pudesse estabelecer apenas uma cláusula e falar, tira isso, eu tiraria. Não, não é o matrimônio, celebrar casamento. É velório. O velório, para mim, gente, que coisa medonha, que coisa triste. Aqui em Anápolis, graças a Deus, os defuntos é mais organizado. Eles morrem assim mais separados um do outro, não morre assim muita gente muito junto. Mas eu fiquei em Petrolina uma época, em uns 4 anos, que lá tinha um ditado, quando morria um, morria 7. Menino, né? A semana inteira velando gente. E lá não tem esse negócio de funerária lá e sapecar uma benção no defunto e ir embora não, meu filho. Lá esses funerários morrem tudo de fome. Lá o povo vai para a igreja para velar o defunto. E tem que levar o defunto lá na igreja, tem que ter missa. Não é negócio de rezinha não. Para mim é quando os defuntos morrem brigado. E morrem no mesmo dia. E aí os meninos vão lá para fazer a missa e falam, não pode ser junto, porque eles eram brigados, então faz um, depois faz outro. Mas assim, eu tenho pavor de velório, não gosto. Mas vou. Sei que é importante na vida das pessoas. Mas tem uma coisa que eu faço questão de fazer em todo velório que eu vou. Todos, sem exceção. Eu tento ajudar as pessoas ali no velório a olhar para aquela pessoa morta ali num caixão e chegar à conclusão de que eles também vão morrer. Não foi eu. Se caiu agora, em nome de Jesus, levanta e anda. Pelo amor de Deus, morreu falando de velório aqui, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, me dá notícia aí, Diniz, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Beleza, nossa, deu uma batedeira aqui agora, menino. Mas isso para mim num velório é fundamental. Ajudar as pessoas a entenderem quando elas estão ali, porque a gente esquece disso, povo de Deus, a gente não pensa nisso. A gente não pensa na morte, a gente vive iludido, a gente vive assim, não, vai dar tudo certo, tem tempo, estou novo ainda, tem cabelo. Jesus falou que teus cabelos estão contados, então tá tudo em paz. Não está. Estar num velório e olhar para alguém que outrora você viu vivo, feliz, caminhando, e olhar aquele esquife, né? A pessoa ali morta, sem expressão, e tanto defunto é feio, nossa, nós fica feio demais quando nós morre. Ave Maria. Por quê? Porque tirou a alma, tirou a essência, tirou o princípio vital. Por isso que é normal a gente ir num velório e a gente vai e chega lá assim, amor, é aqui mesmo? É ele mesmo? Parece não? Claro que não. Um defunto não é uma pessoa, é um corpo inerte e isento de vida. É claro que muda. A nossa alma se expressa através do nosso corpo. Não tendo alma, o que o corpo expressa? Nada. Frigidez. Mas aí quando a gente está lá junto, rezando, aí tem uns chorando, tem uns contando piada, tem outros mandando áudio. Aí eu dou aquele gritão federal, né? Chamo a atenção de todo mundo, vamos rezar. Então agora olha aqui, para essa pessoa morta, né? Agora é um cadáver. Você também um dia vai
estar nessas circunstâncias? E como você quer estar diante de Deus quando você for chamado? Não sei, mas a pergunta que você tem que responder é: como é que eu estou agora? E como é que eu estaria diante dele se chamado agora? Porque provavelmente é assim que você vai estar. Porque é assim que nós estamos. E o esforço que eu faço hoje, esforço que provavelmente eu vou estar fazendo no futuro. Por isso que hoje Jesus é tão claro nesse pedido para nós: temei, tenham medo daquele que pode não só fazer mal ao corpo, mas um corpo e a alma ser lançado na geena, no inferno. Então, se é isso que eu devo temer, então o que eu não posso temer? O resto. Porque o resto é resto. A situação do Brasil, economia, tal, não sei, está instável, o que vai ser de nós? Sei, faz o que você pode fazer. Brasil, 3-0, Haiti, agora é a vez do Brasil, agora vai dar. Não sei. Não tenha medo, mesmo que dê tudo errado. Pelo menos é a probabilidade. Mas não temos que temer. Temer essa vida, temer uma enfermidade, temer o resultado de uma biópsia, temer uma notícia que um médico me deu, temer a situação do meu pai numa cama, minha mãe, temer a situação de um filho, um sonho, uma profissão. Não temos que ter medo. Não temos. Nosso único medo lícito, justo, seria perder o Senhor, se afastar de Cristo. Aí, uma vez que nós então entendemos a hierarquia dos nossos medos, sabemos o que podemos temer e o que não temos o direito de temer, porque o resto do Evangelho é: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E Jesus está falando para uns caras que vai tudo morrer assassinado, vai escapar ali só dois. Judas, que não foi assassinado, foi provavelmente auto-extermínio, e João, que morreu de raiva, provavelmente de velho. Mas o resto tudo foi assassinado, foram massacrados, certo? E é para eles que Jesus está falando. Ué, padre, mas como assim? Jesus falou que os cabelos da cabeça estão tudo contado. Aí tem algum lugar que ele falou que os cabelos não iam cair? Tem algum lugar que ele falou que a gente não ia sofrer? Tem algum lugar que ele falou que as coisas... os passarinhos não caem do céu sem que o meu pai permita. Tem algum lugar que ele falou que os passarinhos não iam cair? Então, tal como eles caem, nós também caímos. Tal como eles perecem, nós também perecemos. Agora, uma vez que a gente entendeu então que é só esse, o medo, que é lícito, aí a conclusão do Evangelho vai em que direção? Jesus aponta na direção desse fim, já que nós não temos medo do resto, mas estamos lutando pela nossa salvação. Agora Jesus quer que a gente se posicione aqui nessa vida. E só tem duas alternativas: aqueles que vão verdadeiramente testemunhar Jesus diante dos homens, e aqueles que vão negá-lo diante dos homens. Ali no final do Evangelho, Jesus nos separa em dois grupos. Tem aqueles que vão verdadeiramente dar testemunho de mim diante dos homens, e tem aqueles que vão me negar diante dos homens. Aqui mais uma vez, gente, pensando no nosso juízo, na nossa eternidade, estando ali, Deus diante de nós. Imagina a alegria de uma alma, e essa verdadeiramente é uma alma bendita, de estando diante de Deus, saber que ali do meu lado tem Jesus. Jesus me abraçando e falando: fica tranquilo, você deu testemunho de mim no meio deles, não deu? Agora sou eu que dou testemunho seu diante do Pai. Pai, esse aqui é meu amigo, ó, gente boa demais, você pode ficar tranquilo, pode arrumar aí um esquema legal para ele, porque esse aqui é dos bons, pode tocar para dentro. Agora imaginemos também a angústia de estando lá, face a face com Deus, e Jesus do nosso lado, Jesus olhar para nós, nós olharmos para Ele, e Ele falar as palavras que Ele mesmo fala no final do Evangelho de São Mateus: saúde. Não foi isso que Jesus falou no Evangelho de São Mateus? O menino espirrou, tinha que falar: mas não vos conheço, não vos conheço. Você me negou,
diante dos homens? Então agora eu te nego diante de Deus. Você não me conhecia diante dos homens? Agora eu não te conheço. Por isso que a nossa vida aqui, nós precisamos ter essa consciência clara de que optar por Cristo, sermos fiéis a Ele, insisto, aquilo que falei algumas semanas atrás, Pentecostes, não é só ser gente boa, porque gente boa, muita gente sem ser católico pode ser, mas abrir a boca e falar o nome dEle, e falar por quem nós vivemos, e falar quem é o verdadeiro amor das nossas vidas, que é Ele. Então, se nós formos capazes de fazer isso, nós temos um preço a pagar aqui. Aí vem as perseguições, aí vem os ataques, aí vem as críticas, aí vão rir da nossa cara, vão fazer um monte de coisa. A nossa vida não vai ser fácil, vai ser difícil, não vai ser fácil ser fiel a vida inteira, não vai ser fácil ser honesto a vida inteira, não vai. Se todo mundo estiver sendo desonesto, pode ser que você quebre, normal, padrão aqui nesse mundo. Então não vai ser fácil fazer as coisas direitinho. Mas nós vamos dar testemunho dele, nós vamos abrir a boca e falar que é por ele, e ao fazê-lo nós vamos pagar o preço. Mas se o preço é aqui durante um tempo, meu Deus, a eternidade nos espera. Existe uma eternidade inteira de salvação nos esperando, e nós não podemos colocar isso a perder por uma satisfaçãozinha melhor aqui, ou por um lucrozinho, uma vantagenzinha aqui, por aqui. Não vamos colocar isso a perder, de maneira alguma. Mas é claro, né, gente, nós ainda não, talvez aí no meio um ou outro, aqui eu tenho certeza que não, pode ser que para trás aqui também um ou outro, mas ainda não alcançamos a santidade. Nós ainda estamos no tempo da escolha, nós ainda podemos errar, nós ainda podemos negá-lo, nós ainda podemos renunciá-lo. Talvez para nós seja uma alegria a desgraça de um desses apóstolos, porque é dura essa palavra de Jesus hoje, né? A gente ouve ele dizendo: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aí vem na nossa memória quem? São Pedro. Quantas vezes São Pedro negou Jesus? 3 vezes. Então pronto, palavra de Jesus: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Pronto, lascou São Pedro. Está perdido, não tem salvação, não virou santo, a igreja ficou sem papa, está lascada já no começo. Claro que não, porque por pior que sejam as nossas escolhas, por piores que sejam as consequências dela, enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda podemos respirar, o resultado pode ser diferente. Simão Pedro teve a alegria de, com Cristo ressuscitado, receber ali de Cristo a confirmação do seu mandato, na tríplice manifestação do seu amor, que suplantou a tríplice negação. Um Pedro que negou 3 vezes: não conheço esse homem, não sei quem ele é, e que xingou e estressou. Depois teve a oportunidade de chorar lágrimas amargas. São Mateus vai trazer isso no seu evangelho. Ele chorou amargamente, mas depois se reconciliou, depois pediu perdão a Deus. Então, por pior que talvez tenham sido as nossas escolhas até hoje, talvez por mais traidores que tenhamos sido, e por mais que tenhamos negado a Cristo com as nossas atitudes e com as nossas palavras, sim, não são só as atitudes que negam Ele, também podemos negá-lo com as nossas palavras. Olhar hoje para Simão Pedro e saber que ele foi o primeiro que por 3 vezes negou e ainda assim recebeu o perdão de Cristo, pode trazer uma tranquilidade para o nosso coração. Mas não fiquemos muito empolgados, tá? Porque Simão negou 3 vezes e recebeu o perdão de Jesus. Quem de nós aqui pode ter a ousadia de dizer que só negou a Jesus nessa vida 3 vezes? Que a gente acha que foi muito para Simão. Bom, cada pecado grave nosso foi 1 vez. Conta aí os pecados da sua vida. Conta aí as vezes em que você renunciou a Cristo, as vezes em que você negou Ele, e quantas vezes Ele precisou te acolher. Ele te acolheu de volta, te acolheu com zelo. Então, por isso hoje, amados irmãos e irmãs,
Vamos aí rever o nosso coração e reorganizar a casa. Vamos temer aquilo que devemos temer. Perder a Jesus, perder a nossa salvação. Mas o resto nós não temos o direito de temer. O resto não pode tirar a nossa paz, não pode nos inquietar, não pode deixar a gente desesperado, não pode nos angustiar. Mas enquanto eu estiver com os olhos fixos nele, a minha salvação está nele. Então eu caminho para frente. Mas se formos fracos, miseráveis que somos, e negarmos a ele, por mais que essa palavra seja dura, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Cristo está disposto a esquecer todas as nossas mazelas, todas as nossas falhas, se formos capazes de com humildade reconhecermos diante dele, pedir perdão e assumirmos uma postura diferente. Então que Deus nos dê a graça de temermos o que precisamos temer e não temer o que não precisamos mais temer, para que assim diante de Cristo, dando o testemunho dele com as nossas ações, mas também com as nossas palavras, abrir a boca e falar o nome dele, com certeza ele vai ser esse que vai estar do nosso lado, no dia em que nós estivermos ao lado dele. Vai ser simultâneo, tá? Vai ter gente lá embaixo chorando, bravo, sofrendo com o caixão, mas você vai estar no outro melhor. E ali ao lado dele nós vamos poder ter alegria, porque eu fui fiel ao Senhor nessa vida, porque eu testemunhei o seu amor. O Senhor agora faça-me o favor de testemunhar a mim no Pai e resolver a parada aqui, porque eu não quero ficar ali na fila de espera, né? Vamos resolver logo o céu para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.